Simbora estudar! Canção para Ninar, Menino Grande, Conceição Evaristo. Antes de começar a falar sobre o livro, precisamos falar um pouquinho sobre Conceição Evaristo, a sua importância, né? Conceição Evaristo, uma importante escritora. Há muito já, né, que se fala que Conceição Evaristo merecia uma cadeira na BL. Essa cadeira ainda não saiu, né? Ainda isso não se concretizou. Precisamos ter a representatividade de Conceição Evaristo, porque é uma escritora muito importante brasileira, uma escritora negra, uma escritora que escreve, né, sobre isso. E tem essa questão da escrevivência, essa escrevivência que a gente vê na Conceição Evaristo, que a gente vê na literatura indígena. Eu não sei quem inventou essa expressão escrevivência, mas ela é muito presente dentro da literatura da Conceição Evaristo, né? Essa vivência, esse escrever, esse, né, estar ligada uma coisa à outra, essa necessidade de escrever para viver e, né, escrever o que se vive. A Conceição, autora de vários livros importantes, né? Um grande destaque vai, né, para Olhos d'Água, que é um livro de contos maravilhoso. Tem alguns poemas muito conhecidos de Conceição, como, né, Vozes Mulheres. E é isso, né? Uma escritora que está aí, nativa, continua escrevendo, né, cada vez melhor. E estamos aqui com o Canção para Ninar, Menino Grande. Sobre esse livro, pessoal, precisamos falar também sobre a capa dele. Estou aqui, né, com os dados aqui. A capa que é de Antônio Obá e se chama Desdobramentos sobre Sankofa. Conseguem ver aí essa capa? Que tem aqui, né, um homem aqui sentado, e tem esses, né, pássaros que são os Sankofas, né, desdobramento sobre Sankofa. O Antônio Obá, ele tem obras conhecidas e tem pelo menos mais uma capa de livro que você já deve ter visto, que é aquela capa do O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E o que significa Sankofa? Sankofa é uma realização do eu, né, individual e coletivo, né? Ele molda uma visão projetiva aos povos milenares. Então é algo, né, uma filosofia, algo que foi trazido, pode-se falar filosofia? É um símbolo, né, da lembrança da história afro-americana, né? E esse símbolo recorda os erros do passado para que eles não sejam cometidos no futuro. Então, esse livro aqui vai trazer muito sobre isso. Vamos lá ao livro. Então, esse livro ele vai contar a trajetória de Fio Jasmin. E no início nos parece que ele vai falar exatamente, né, sobre o Fio Jasmin. É o Fio Jasmin que é o principal personagem aqui. No final a gente vai ver que não é. Até deixa eu ler aqui o que o Jefferson Tenório, hoje está bastante quente. O que o Jefferson Tenório, né, acabei de falar do Avesso da Pele do Jefferson Tenório, ele escreve isso sobre o livro. Canção para Ninar, Menino Grande é, antes de tudo, um mosaico afetuoso de experiências negras. Trata-se de um canto amoroso e dolorido. Nesta obra, Conceição Evaristo demonstra mais uma vez domínio de linguagem narrativa e o seu poder singular de contar histórias. Na figura do personagem Fio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. O livro é um mergulho na poética da escrevivência e, ao mesmo tempo, um tributo ao amor, sob uma ótica poucas vezes vista na literatura brasileira. Sim, estamos diante de mais um acontecimento literário. E esse livro é um acontecimento literário. Eu terminei a leitura dele ontem de manhã.
E hoje à tarde, agora são 3 horas da tarde de um domingo, eu terminei a leitura ontem, sábado, e eu tô digerindo ainda essa obra. E eu pensando se eu faria o vídeo já para vocês, ou eu pensaria um pouco mais, eu resolvi fazer pela falta de tempo. Então muita coisa ainda vai vir sobre essa obra depois na minha cabeça, mas vamos lá, vamos focar aqui. Esse livro traz uma linguagem até certo, é uma linguagem objetiva, como é da Conceição, mas essa linguagem muitas vezes ela é erótica, ela tem algumas descrições eróticas, então é um livro bem bacana, né? Mas ele não é vulgar, ele é erótico, mas ele não é vulgar. E quem nos conta essa história é uma narradora que ouviu toda essa história de uma mulher chamada Juventina Maria Perpétua. E ela fala que é uma história de amores, uma história de amores. Então, se nós já pensamos uma história de amores, aí nós vamos pensar a história dos amores do fio, ou é uma história de pessoas que amaram o fio, ou de amores que foram correspondidos. E ali nós já sabemos que tem um grupo de mulheres que discutem, né, isso, conversam sobre isso. E não é só a Juventina Maria Perpétua que está ali falando sobre isso, nós temos mais algumas mulheres. Prestem atenção nesse nome, né? Fio Jasmim. Fio, aquela coisa, né? O fio é algo fino, fácil de se quebrar. E fio também a gente pode pensar como uma variação de filho, né? Na hora da nossa fala nós falamos muitas vezes fio, fia, fio. E jasmim, né, tem uma delicadeza, a flor, né, o jasmim, ele é delicado. Então, fio jasmim, algo bastante delicado. Então, esse homem que se mostra forte, viril, ele é bastante delicado. Aqui já vai um spoiler aí do livro. E o Fio, quando criança, ele queria ser príncipe, né? E lá ele queria ser príncipe lá já na infância, e certa vez um professor, né, preferiu um menino branco em lugar dele para ser o príncipe, e isso marca a sua vida. Ele sempre vai desejar ser aquele príncipe que ele não pôde ser ali na infância. Então aqui vem muito com o que o Jefferson Tenório fala ali, né? As contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros. Então, vamos dar continuidade. Fio aqui, né, neste momento em que o romance está sendo escrito, ele tem 44 anos. Ele é casado com uma mulher chamada Pérola Maria. Observe, né? Os nomes aqui todos têm, tá? Não estão à toa aqui. É como um Machado lá quando nomeia, né, seus personagens. Então, ele é casado com Pérola Maria. Pérola, já... né? Essa questão aí de uma pedra preciosa. Pérola é muito preciosa. Ele e Pérola tiveram 8 filhos e ela está esperando mais um. Então o 9º filho vem aí. E tem uma fala muito curiosa da Pérola no início já do romance, que fala que ela sente prazer no parto. Então o maior prazer dela é no parto. E ela é uma boa paredeira, né? Vai para o 9º filho. São vários relatos que são falados de várias mulheres, mas este livro é um romance. Então ele é caracterizado como um romance. Todas as mulheres nesse romance, elas têm nome completos, têm nome e sobrenome, ou seja, são mulheres que são colocados nomes e sobrenomes. E isso me lembrou, né, essa sequência de mulheres com nome e sobrenome, a mãe da mãe de minha mãe e suas filhas, esse belo romance também, que fala, né, sobre mulheres fortes nos últimos 500 e poucos anos, né, aqui de Brasil. E aqui nós falamos sobre mulheres fortes também, tá? Então, uma sequência aí de mulheres fortes. Isso me lembrou o livro lá, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas. Fio
sai, né? Fio é um ajudante de maquinista, então ele trabalha ali, né, na empresa ali de trem, e ele sai com mais 2 maquinistas mais experientes, e ele começa como ajudante e ele vai passando de cidade em cidade. A gente vê logo no início que ele tem essa questão de possuir muitas mulheres, mas isso é passado por Fio, primeiramente pelo pai dele, né, que para ser homem tem que ser assim, para ser homem não pode chorar, tem que ser forte, tem que ter várias mulheres, e também por histórias dos maquinistas mais velhos. Então a gente já vê que isso aí é passado, é estrutural, está na nossa estrutura. Em alguns momentos nós chegamos a ter raiva do Fio ali, né, quando nós começamos a ler o romance. Depois nós percebemos que não é isso, não é para isso que o romance não quer que nós tenhamos raiva desse personagem. O romance quer que nós reflitamos sobre essa estrutura em que nós vivemos. E a primeira mulher que aparece, ele já está noivo da Pérola Maria, mas ele vai e se encontra com uma mulher chamada Neide Paranhos. E as cidades em que ele vai passando, os lugarejos em que ele vai passando, as estações em que ele vai parando, elas têm nomes assim, uns nomes peculiares, né? Não são nomes reais. Então essa primeira é Vale dos Laranjais, e aí tem uma moça chamada Neide Paranhos. Neide significa ninfa, e Paranhos, entre vários significados, tem o significado de terra privilegiada. E Neide é uma menina ali que ela tem aquela família, existe uma festa da laranja lá, né, que eles recebem bem as pessoas, e Neide é a responsável da família por receber, né, essas pessoas, ela que vai lá como anfitriã. E ela acaba se envolvendo com o Fio Jasmin, e tem um filho, né? E a família nunca entendeu o porquê daquilo, né? A família fica sem entender aquilo, e ela também fala que ela não quer casar, ela só queria um filho. E tanto que ela pede para o Fio fazer um filho nela. Ela sabe que ela vai engravidar dele, ela quer um filho dele. E a gente vê que nessa história aqui do Fio, as mulheres querem ele também. Então a gente fica até naquela dúvida às vezes quando é ele que se aproveita das mulheres ou quando as mulheres estão com ele por interesse próprio e por prazer também. Acontece muito isso. A segunda mulher com a qual, depois da Pérola, é claro, né? Sempre que eu falar, né, além da Pérola Maria, é Angelina Devaneia da Cruz. Pessoal, Angelina vem de anjo, Devaneia de devaneios, né? Devaneia, devaneios, e cruz, né? Cruz, tá? Cruz significa ali, né, o lugar de ser crucificado. E ela era enfermeira e ela morava num lugar chamado Alma das Flores. Angelina foi criada ali, ela perde a mãe muito cedo, ela é criada pela avó, e ela espera pelo noivo. Esse noivo, eles sempre acreditam, né, que esse noivo vai vir um dia. E um dia o Fio chega lá com os outros maquinistas, chega, e logo que ele chega vai um menino chamado Gabriel perguntar a ele: é você que vai se casar? E ele responde que sim, ele está pensando lá na Pérola, né, ele vai se casar com a Pérola, né? E aquela confusão começa, e a cidade começa a comentar sobre aquilo, tá? Que o noivo da Angelina chega, o noivo da Angelina chega, e ele pensa, vou desmentir? Não vou desmentir não, e ele leva aquilo à frente, né? Ele tem lá uma noite de amor com ela, vai embora, e ela fica naquela solidão ali, e ela acaba se matando, né? Assim como a mãe havia se matado, o final dela também é trágico. Ela se mata. Então ela se mata por causa do Fio Jasmin. Então a segunda mulher aqui, ela acaba tendo um final trágico. Ela acaba ali se matando. E aí também a gente vai ver também o nome dela, né? Da Cruz, lá no final. A terceira mulher
É a aurora Correia Liberto. Pessoal, aurora, né? Aurora, o nascer de um novo dia, a esperança. Correia Liberto. Aqui tem meio que um paradoxo, né? Correia Liberto. Correia, né, serve para prender ali. E liberto, né, liberdade. A Aurora Correia Liberto vive lá em Vila Azul. Ela era considerada desmiolada pela família. Ela nasceu assim, era considerada desmiolada. E ela tem um dos gostos, ela apanha para deixar de fazer isso, mas ela não deixa de fazer. Ela gosta de tomar banho nua no Rio Naipã. E se junta gente ali para observá-la, tomar banho, as pessoas vão lá olhá-la nua, e aquilo, né, corre na cidade. Quando eles chegam, todo mundo fala naquilo, e né, o Fio vai lá observar também. Só que antes disso, deixa eu falar uma coisa, né? Ela tem uma tia chamada Prudência, olha o nome também, Prudência. E a Prudência a ensina a se defender dos homens. Fala, né? Quando o homem vier para o seu lado, já que não tem jeito, né? Você vai tomar banho nua. Quando ele vier para o seu lado querendo alguma coisa lá, você mira bem ali no meio das pernas dele, né? E ela faz com que um homem, né, torne-se incapaz ali dos seus atos, né? Com um chute que ela dá ali bem no meio das pernas do cara. Essa notícia corre e depois disso nenhum homem se aproxima, eles ficam só olhando de longe. Mas com o Fio acontece o contrário, o Fio vai se chegando, ela toma banho com o Fio, eles fazem amor ali na água. No dia seguinte o Fio volta, né, para aquele local, só que eles iriam sair, o trem iria sair naquele dia, e o Fio acaba perdendo horário, passa o dia todo lá com ela, fazendo amor, e é o dia inteiro mesmo, né? O dia inteiro mesmo que os dois ficam ali, né? E ele perde horário, e enquanto eles estão na água, uma coisa interessante, ela se abaixa, ela passa a mão na cabeça dele, e ela nota que a moleira dele não é fechada. E a mãe dele falava isso quando ele era pequeno, né? Para tomarem cuidado que a moleira dele era aberta. Então ele não tem juízo por isso. A moleira não se fechou. E aí ela coloca a mão dele na cabeça dela, ela também não tem a moleira fechada. Então aí a gente entende um pouquinho a falta de juízo do Fio, né? E ele se dá bem com ela ali no sexo, exatamente por isso, né? Os dois têm a moleira, por isso que ela o aceita também ali. Com ele ela não vai ser bruta. E ele perde o horário e ele vai embora. E da Angelina nós não sabemos. Da Angelina? Não, da Aurora. Da Aurora nós não sabemos mais nada depois. A próxima é a Antonieta Veritas da Silva. Antonieta Veritas da Silva, né? Antonieta significa, né, o diminutivo de Antônio, né, que significa precioso, preciosa. Então, Antonieta vem de preciosa. Veritas, de verdade. E Silva, da selva, né? Da Silva, da selva. Então, seria algo como a verdade preciosa da selva. E essa mulher, ninguém sabia nada sobre o passado dela. Ninguém sabia nada sobre o passado dela, só que ela era muito bela e ela tinha uma filha e 2 filhos. Vivia ali sozinha. E eles acabam se envolvendo, né? Ele vai lá, acaba se envolvendo com essa mulher, e ela no final, ainda depois, né, ela vai morar lá em Chegada Feliz. Chegada Feliz é o lugar em que mora o Fio Jasmin com a Pérola Maria. E ela vai morar lá em Chegada Feliz com os filhos, né, esses 2 filhos que ela já tem, e o filho mais novo chamado Jasminzinho, né, que é o filho aí do Fio. Depois nós temos a Dolores dos Santos. Claro, gente, que eu não ia decorar tudo isso, eu tive que anotar aqui. Não sei se eu falei, Dolores dos Santos morava em Ardência. Não, eu estou falando da Antônia Veritas ainda. Antônia Veritas da Silva morava em Remanso Velho. Dolores dos Santos, essa sim que morava em Ardência Antiga. Dolores, né, de Dores dos Santos.
Ardência Antiga. Então, olha o nome do local, Ardência Antiga. Então, era uma mulher que ela trazia os homens nas palmas da mão. Ela fazia o que ela queria com os homens. Ela tinha o poder, né? Ela tinha um conhecimento muito grande sobre pedras preciosas, né? Ela conhecia uma pedra preciosa mesmo em estado bruto. Ela batia o olho e olhava ali e conhecia uma pedra preciosa mesmo em estado bruto. E aí eu faço um questionamento. Fio não era uma pedra preciosa em estado bruto? Que ela reconheceu? Sua mãe tinha um namorado, engravidou desse namorado, só que o avô não concordava com esse namorado e esse namorado some. Muitas pessoas falam que foi o avô que matou, né? Nem a própria família soube para onde ele foi, ele nunca mais apareceu. Outros falam que ele fugiu de medo, né? Enfim, né? Por isso ela se criou sem um pai ali próximo dela. Ela não conversava com o avô, né? Dentro da casa era um casarão, tinha os horários que ela podia ir para determinados lugares para não encontrar com o avô. A mãe e ela não conversavam com o avô, só voltaram a conversar com o avô depois que a avó morreu e aí a mãe passou a cuidar do avô. O avô era um cara muito rico, né? Tinha algumas minas ali, tinha uma loja de joias e a avó herda, né? A mãe dela herda e ela, né, acaba herdando também essa loja. O Fio vai até a loja, mas ele vai à loja não para conquistá-la primeiramente, mas para comprar um anel para a Pérola Maria. E ele deixa soltar, né, que é um anel para a Pérola Maria. E ela fica, quem é essa Pérola Maria? E ele mente que é a irmã dele. Minha irmã que é a Pérola. E aí ele vai vários dias ali, né, fica naquela enrolação. Um dia ela coloca todos os anéis no dedo, ele acha maravilhoso. Aí ele faz amor com ela, tá? Tem toda aquela, né, o que era comum dele de transar com as mulheres ali. Só que ele sai antes dela acordar e ele deixa um recado para ela, um dinheiro lá para ela, né, falando que era uma parte de um anel que ele ia pagar, mas ele queria que ela usasse aquele anel, porque aquele anel ficou na mão dele. E ele vai para outra cidade com o trem. Ele sai com o trem, que é uma cidade chamada, ó, Ardência Antiga. Tá? Ela morava em Ardência Antiga. Então a ardência, esse arder, esse fogo. E a cidade que ele vai agora é a Ardência Nova. Então é uma nova ardência. E lá eles se encontram novamente, né? Tudo acontece. Tá? Ela acaba tendo gêmeas, que acaba dando os nomes de Rúbia e Safira, né? Se referindo a Rubi e Safira. E ela começa depois a escrever cartas lá para a empresa que o Fio trabalha, mas nunca tem respostas. Até que um dia ela recebe uma foto da família do Jasmim, da Pérola, o Jasmim e os filhos. E ela pensa em se vingar. Eu vou fazer da vida desse cara né? Vou me vingar dessa mulher. E ela pensa mesmo em fazer, né, coisas péssimas ali para a família, uma vingança, mas ela se arrepende. Inclusive, depois ela se arrepende, ela volta para casa e ela até leva as meninas para conhecer a família do pai depois. A próxima mulher é a Dalva Morato, que ele conhece em Águas Infindas. Águas Infindas, né? Águas sem fim. Dalva também era conhecida como Dalva Ruiva e era a mulher mais rica da cidade. O que acontece? Ali não era nenhuma parada de trem, né, em Águas Infindas, mas o Fio acaba machucando o pé, vai pisar no chão e lá era muita água, né, Águas Infindas, enfim, e ele acaba se machucando, ele cai, acaba se machucando e ele tem que ir para o hospital. E lá no hospital ele fica uma semana internado. Ele fica vários dias internado, né, uma semana aproximadamente, e essa mulher vai visitá-lo, essa Dalva Amorato. Amorato de, né, amor, Amorato. E Dalva, né, Dalva Dalva pode ter dois significados, né? Dalva, a luz da manhã, né? Estrela d'alva, estrela da luz da manhã, ou da alva, né? De branca. Então, né? E ela era ruiva. Ela é a mais branca aqui entre as mulheres que ele teve.
certamente. E ela oferece até a sua casa para ele ficar, né, se recuperando, né? Vai lá, tal. Só que não precisou disso, ele se recupera rápido, né? Ele vai embora e ele não a conhece no hospital. Essa mulher, ela era vítima de vários comentários ali em Águas Infindas. Por quê? Porque ela tinha bastante dinheiro, né? Ela vivia bem com os filhos. E corriam ali comentários, né? Quem é essa mulher? Ah, essa mulher é uma mulher que recebe uma gorda pensão. Aí ela é casada com um cara, foi casada e recebe uma pensão bem gorda. Ah, ela é uma prostituta de luxo. Aí ela atende só pessoas ricas, pessoas riquíssimas. E ela ganha dinheiro assim. Só que as pessoas não conheciam exatamente a história dela, né? Ela teve uma infância na roça. E eu gosto bastante dessa personagem. Tá? Ela teve uma infância na roça. Ela queria estudar, então ela vai para uma outra cidade quando ela, né, ela está ali na adolescência, 12 anos aproximadamente. E ela é acolhida por uma mulher e ela começa a namorar com o sobrinho dessa mulher. Então quando ela tem 14 anos ela começa a namorar com ele, né? Ele é como se fosse um filho para ela. E eles, né, tem aquela coisa, eu vou ser médico, ele fala, e ela fala, eu vou ser farmacêutica. Eles têm um acordo entre eles. E ele realmente vai ser médico, né? Estuda fora, ela fica esperando por ele, eles se casam, todas as glórias vão para ele é reconhecido, ele começa a ter uma clínica em outra cidade, tá? E ele tem uma fama e ela fica sendo a esposa do médico, esquecida até por ele. Até que um dia ela se cansa daquilo, ela deixa lá o marido, sai com os filhos, o marido também não dá muita bola, né? Pega os filhos e ela tenta de várias formas arrumar algo para que ela pudesse fazer o seu curso de farmácia, ser farmacêutica, né? O marido começa a dar uma pensão para ela, mandar um dinheiro para os filhos lá, para ela não, para os filhos na verdade, né? E nada do que ela tenta dá certo, até que ela se transforma em uma prostituta de luxo, tá? Então ela fala, eu vou vender o que eu tenho de melhor, o meu corpo. E ela vende o corpo dela bem caro, ela se valoriza, ela vende o corpo dela bem caro. E ela ganha bastante dinheiro e ela se forma, enfim, em farmácia. E através desse emprego dela como farmacêutica, né, ela vira representante comercial de um laboratório, ela acaba viajando bastante para várias cidades. E ela encontra, né, ela conheceu o Fio não a conheceu. Ela encontra o Fio na cidade de Grande Infância. Então observa, Grande Infância, né? E lá eles vivem uma grande infância realmente. Eles se encontram várias vezes, né? Durante vários anos. Dalva já tinha 2 filhos. E ela tem mais 3 de Fio Jasmim. Nesse período de várias vezes ali. Então ela acaba, né, no final da história com 5 filhos, 3 do Fio Jasmim. E ela também é uma, né, que ela de vez em quando ela vai até a cidade, leva os filhos para conhecer ali a família do Fio Jasmim. E nós chegamos numa das principais, que é quem conta a história para a narradora, que é a Juventina Maria Perpétua. Ela conhece Fio Jasmim quando ela tem 17 anos e o Fio Jasmim tem 33. Primeiramente não acontece nada, eles têm um encontro na rua, mas, né, ela toma um choque quando ela vê aquele homem. E ela, né, uma prima dela, uma tia dela, eu me recordo agora se prima ou tia, é vizinha do Fio Jasmim. Então ela vai ali, começa a ir comumente naquela casa e se encontrar com o Fio Jasmim. E ela decide, né, eu quero esse homem, mesmo sabendo que esse homem é casado. E ela acaba atraindo ele, atraindo ele. Eu falei rápido, às vezes confunde. Ela acaba atraindo e ele vira amante dela. E ela aceita aquilo, ela quer aquilo, ela gosta daquele homem. E ela é uma mulher virgem. E ele respeita aquela virgindade dela, né? O pai ensinou para respeitar as mulheres virgens. Olha isso, né? O cara é tão cafajeste, mas isso ele tem ali. Tanto que ele jamais penetra no corpo dela, né? Ele apenas usava sua língua, seus lábios ali com ela, né? E ela se acostuma a ter aquele prazer daquela forma, sem um homem a penetrando.
E ela é desse homem durante todo esse período. Fica bem claro no livro que ela nunca pede nada a ele. E ela também não criava expectativas em relação a ele. Ela trabalhava com música, né? Era uma musicista, criava músicas, era uma compositora. E ela que cria uma música chamada Canção de Ninar Menino Grande. Que é aí que vem o nome do livro, Canção de Criar Menino Grande. Porque na verdade, Fio, Jasmim, nunca passou de um menino grande. Sempre foi um menino grande. Os homens demoram mais para amadurecer. Alguns nunca amadurecem, né? Sempre dependentes das mulheres para tudo. E o Fio era esse, dependente das mulheres. E aí nós chegamos a um dos pontos principais desse romance. O Fio sempre dependia, parece que ele que era, né? Mas não, ele dependia das mulheres. Mas essa não foi a última mulher. Tá? Quantas mulheres nós tivemos aqui eu não contei, vou contar agora com vocês. 1, Neide, 2, Angelina, 3, Aurora, 4, Antonieta, 5, Dolores, 6, Dalva, 7, Juventina, além da Pérola Maria. E aí vai aparecer na vida do Fio uma outra mulher. Então, né, pessoal, percebam, né, que ela conhece com 17, ele com 33. E agora ele está com 44, então são 11 anos. Que durou esse romance aí, né? E a Pérola sabia de tudo, tá? Não falei, acho que eu não falei isso anteriormente. A Pérola sabia de todos esses amores, né, do Fio. E a última que aparece é Eleonora, distinta de Sá, mas eu não vou contar Eleonora como amante dessa forma, mas Eleonora é importante. Eleonora gosta de mulheres, Eleonora não gosta de homens. E Eleonora sempre teve isso, né, de gostar de meninas, até que ela foi expulsa de casa quando a pegaram beijando uma menina, que era namorada do primo dela, se eu não me engano. E ela sempre viveu assim, né? Conseguiu, né, se manter. E um dia ela está lá tranquila, ela recebe um telefonema dessa menina que ela nunca esqueceu, marcando um encontro, mas tinha que ser no horário porque ela tinha que viajar. E Eleonora se manda para lá para se encontrar com essa mulher, mas tem um acidente, o trânsito não deixa ela chegar e ela chega atrasada. E ela está ali atrasada, ela perde o horário do encontro e ela fica ali naquele bar bebendo. E chega o Fio. E o Fio olha aquela mulher, vai se aproximando daquela mulher, chega, senta na mesa ao lado, fica esperando a oportunidade, pula para a mesa dela e ela já tinha bebido umas 7 ou 8 cervejas. Aí ele também bebe um pouco com ela, eles acabam indo para a casa dela e ele acaba dormindo na cama dela, mas apenas dormindo. Então o Fio, ele não tem nada, nenhuma relação com essa mulher, a não ser conversas. E ali o Fio se abre com essa mulher, né? Essa mulher distinta, né? Essa mulher distinta, Eleonora. E ali ele, né? A gente dá para perceber que ele seguia o que pediam para ele fazer, né? Por exemplo, queriam que ele não chorasse, ele não chorava. Que era para ele ser macho, ter várias mulheres, ele fazia isso. E ele fez bem a ela. Por que ele fez bem a ela? Porque no pensamento dela, o mundo deveria ser dividido entre os homens e as mulheres. Os homens não prestavam e as mulheres prestavam. E ele mostra para ela que não era assim. Um cara tão, né, mulherengo e consegue fazer isso com ela ali nas conversas com ela. Eles acabam dormindo ali na mesma cama, conversando bastante e acabam se tornando amigos. Tem um trecho que eu separei aqui para ler para vocês. Fio Jasmim, pela primeira vez na vida, talvez tenha percebido que o mais sagrado de uma mulher pode se encontrar para além de seu corpo. O mais sagrado de uma mulher não é o que ela tem entre as pernas, como o Fio pensava. Além do seu corpo. Essa mulher consegue fazer isso com o Fio.
Pela primeira vez, ele está com uma mulher, ele não deseja dormir com ela. Ele se aproxima dela desejando sim, depois já não. A narradora se questiona sobre essa história, se essa história seria a verdade, né? Mas daí depois ela descobre que Tina, né, conversava com a Eleonora. Eleonora e Tina se aproximaram. E lá no final, antes disso, né, com Eleonora, o fio prestar atenção em suas dores, né, nas dores dele. Ele verificou que ele não era tão forte, que ele precisava muito das mulheres. E aí a Tina vai embora. No final, a Tina chega um dia e vai embora. Simples assim, né? Como a Tina nunca criou expectativas nele, ele também, né? Ela vai embora. E ele fica ali perdido com isso, né? Como assim a Tina vai embora? Eu separei mais um trecho aqui, né? Da Juventina, da Tina. Ocasiões houve em que Phil ia visitá-la só para convencê-la de que o amor que lhe era oferecido por ela transbordava para além do merecimento dele. Ela não entendia as argumentações e o desejo de Phil em receber um amor comedido, como se fosse possível medir ou pesar sentimentos. E Tina vai embora, deixando aquele homem ali. Pessoal, então essa é uma história sobre um mosaico de mulheres, a maioria negras, em que o livro começa de uma forma e a gente vai sendo levado por outra, né? A gente pensa nessa relação, nesse homem se aproveitando das mulheres. Na verdade, ele precisava das mulheres. Ele tinha essa, né? Para suprir a sua dor talvez maior ali. Para quem vai fazer o vestibular FUVEST, uma dica. Aqui nós temos essa questão da poligamia, que também está presente lá no livro Balada de Amor ao Vento, né, da Paulina Chiziane. Então pode cair uma questão sobre isso aqui, né? Essa forma ali do Phil levar com várias mulheres, e lá, e nessa sociedade aqui isso não é permitido, e lá em Moçambique, em Balada de Amor ao Vento, que isso é algo natural e as mulheres sofrem muito por isso. Encerro aqui a lista das obras do Vestibular FUVEST 2026. Todas elas, tem todas aqui no canal. Não viu as outras análises? Vai ver aí. Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha o vídeo. Mais importante, se inscreve no canal, deixa o comentário aí se gostou, se não gostou, né, da lista, dessa análise. E eu realmente espero que você tenha gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!